Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quinta-feira, 16 de janeiro, e o Benfica suspira pela lesão de um dos seus craques. Vais ver nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 16 de janeiro e no dia 16 de janeiro de 2011, o Benfica conquistava a sua primeira taça Hugo dos Santos em basquetebol, numa partida que o opunha ao seu rival histórico, o Futebol Clube do Porto. A 4 segundos do fim, ambas as equipas se encontravam empatadas a 75 pontos. No entanto, foram dados assim dois livres diretos a favor do Benfica. Shimo Evans, chamado de lançar da linha de lance livre, falhou o primeiro, para grande suspense de toda a gente presente no público, mas acabaria por convertir o segundo e o Benfica acabaria por vencer o seu rival histórico por 76-75, conquistando assim a sua primeira taça Hugo dos Santos. E agora sim, vamos então ver as nossas manchetes, mas não sem antes recordar que esta noite estaremos em direto a partir das 9h30 no Bolo Centro, a nossa tertúlia de análise desportiva, onde estarei eu, o Jorge e o João a fazer assim o rescaldo da partida contra o Farense. Faremos também a antevisão da partida de amanhã contra o Famalicão e falaremos, como é evidente, atualidade do clube. Por isso já sabem, esta noite, a partir das 9h30, venham bem ficar connosco no Bolo Centro. E agora sim, vamos então ver as nossas manchetes e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Caos nas contas. Divulgados os resultados da auditoria forense com a conclusão esperada. Há muitos milhões gastos sem justificação nos últimos anos. Na bilhética, 5,1 milhões de euros. Perda na venda de bilhetes aos Super Dragões. Em transferências existem 50 milhões de euros. Em pagamentos de comissões acima dos referenciais FIFA. E nas despesas, há 3,6 milhões de euros usados para fins pessoais dos administradores. André Vilas-Boas diz: esta conclusão marca o início de uma nova era. Entretanto, em contratações, em 55 reforços, 51 não tinham relatórios de scouting. E aqui está um problema que foi identificado assim nesta auditoria ao Futebol Clube do Porto, mas eu não tenho qualquer dúvida que se fizesse uma auditoria forense às últimas décadas de qualquer clube de âmbito nacional, iriam-se encontrar coisas deste mesmo género. Talvez não seriam estes valores, talvez seriam mais valores, mas atenção, estou a falar aqui à percentagem, muito provavelmente em todos os clubes iriam encontrar isso, inclusivamente no nosso Benfica. Mas infelizmente a nossa auditoria deu que não houve qualquer prejuízo para o clube. Por isso nós devemos estar bastante descansados com as anteriores direções. Ainda aqui no Sporting, Garcia é rápido e forte nos duelos. Quem o garante é Vítor Fernandes, que traça o perfil do lateral direito, e entretanto o Aston Villa também pretende o jovem do Levante. Já na Taça de Portugal, Braga ganha 2-1 ao Lusitano de Évora, e os quartos estão assim fechados. Os guerreiros afastam os alentejanos e enfrentam agora o Benfica. E aqui está então, acabou o sonho da equipa alentejana e o Benfica tem agora pela frente o Sporting Braga. Uma vez mais vamos encontrar a equipa bracarense numa fase a eliminar de uma taça em Portugal. Pode ser que nos corra da mesma forma que correu a última, ou seja, uma vitória do Benfica para poder marcar presença na próxima fase, rumo ao Jamor, um dos grandes objetivos desta mesma época desportiva. Ainda aqui no Guimarães, momento mais alto da minha carreira. Luís Freire foi assim apresentado como novo treinador. E, entretanto, no handball, entrada de mão direita. Portugal bate os Estados Unidos por 30-21 na sua estreia no Mundial. E Miguel Martins foi suspenso por doping. E aqui temos então duas notícias, uma bastante boa e uma, como é lógico, com um efeito bastante negativo, com um dos atletas de Portugal a ser suspenso por doping. No entanto, a nossa seleção não se deixou abalar e acabou por entrar com o pé direito, neste caso com a mão direita, vencendo de forma contundente o combinado americano nesta estreia no Mundial. Só dizer aqui os parabéns desde este humilde canal ao combinado português e que assim consigam chegar bastante longe nesta prova, se não trazer assim um caneco para casa. Agora sim, vamos então ver aquilo que tanto nos interessa, que é assim o destaque do nosso Benfica. Porta trancada à saída de Sheldrup. O norueguês bem seguro na luz após a explosão recente.
E entretanto, Di Maria em risco para o Barcelona. Ora, isto é por demais evidente, são duas notícias que já eram mais do que esperadas. Como é evidente, o Benfica não se vai desfazer de um dos jogadores que está assim em melhor nível após estas 3 grandes partidas contra 3 bons adversários. Pois ao fim e ao cabo, estamos a falar que Sheldrup foi assim dos melhores jogadores frente ao Braga e frente ao Sporting e, na minha opinião, claramente o melhor jogador frente ao Farense. Por falar em Farense, já se encontra disponível o vídeo de análise dessa mesma partida, onde fala assim não só das vicissitudes do jogo, como também das exibições dos jogadores encarnados e também da nefasta exibição do nosso técnico. Mas enfim, o objetivo foi cumprido, tenham lá a minha opinião e deixem a vossa nos comentários. Relativamente aqui à situação de Di Maria, como é evidente, também disse-o logo na altura do Watch Along, que uma lesão muscular, jogando assim a meio da semana, muito dificilmente Di Maria podia assim recuperar para poder jogar a partir de amanhã frente ao Famalicão. E muito provavelmente a jogar contra o Barcelona iria jogar condicionado, pois uma lesão muscular não é exatamente a mesma coisa que um entorse ou uma contusão, em que se pode enfaixar e infiltrar e está tudo bem. Existe o risco de agravar e, como tal, o Benfica muito provavelmente não vai arriscar. Ou o jogador se encontra em condições seguras para jogar, ou muito provavelmente vamos perder Di Maria não só frente ao Famalicão, como também frente ao Barcelona. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Milhões a voar e não só. Queixa na Justiça em estudo. A auditoria no Futebol Clube do Porto encontra um buraco de 59,1 milhões de euros na SAD. Os gastos mais suspeitos são 50 milhões de euros em comissões de empresários, 5,1 milhões de euros em bilhetes dos Super Dragões e casas do clube, incluindo viagens de férias de Fernando Madureira e família. E ainda existem 4 milhões de euros em despesas de representação com carros, refeições e até joias. O presidente foi ao Olival e Vilas Boas falou individualmente com alguns jogadores. Pois isto agora é evidente que o Futebol Clube do Porto levantou o capacho e começou a encontrar os problemas da anterior administração. E volto a repetir, isto é algo bastante normal de encontrar quando se faz uma auditoria forense competente. E eu acho que se fizesse uma no Sporting, mas especialmente no Benfica, pois teve uma administração também ao longo de vários anos, muito provavelmente iriam encontrar resultados semelhantes. Mas eu acho que essa auditoria nunca vai ver a luz do dia, infelizmente. Ainda aqui na nossa seleção, a mesma cumpre na estreia. No Mundial de Handball, Portugal se linda aos Estados Unidos por 30-21 e Miguel Martins de fora por doping. Já no futebol feminino, grandes nas meias da Taça da Liga, após o Benfica ir vencer o Marítimo da Madeira por 3-0 e o Sporting perder 3-1 com o Valadares. Aqui está então sortes diferentes para as equipas de futebol feminino dos principais rivais de Lisboa. Por falar em Sporting, Andrés Garcia cada vez mais perto. Proposta de 10 milhões de euros agrada ao Levante. E, entretanto, o Aston Villa também entra na corrida. Já Gyökeres preocupa, o sueco é apontado ao Arsenal e está no limite de termos físicos. Frank Israel discute a renovação e parece que o Sporting continua bastante ativo no mercado, mas sempre preocupado, pois podem vir assim buscar-lhe a joia da coroa. Ainda aqui na Taça de Portugal, guerreiros visitam a Luz, após o Sporting Braga ter vencido o Lusitano de Évora por 2-1. E numa entrevista com Vasco Matos, o treinador da equipa sensação do Santa Clara diz que quer chegar a outros níveis. E aqui está então a entrevista com o treinador do momento. Mas a nós o que nos interessa é sim o destaque do nosso glorioso. Di Maria em risco para o Barça. O argentino é obrigado a parar. Tem lesão na coxa direita e não defronta amanhã o Famalicão. Aktürkoğlu deve voltar ao 11. Entretanto, Sheldrup acumula interessados. Atlético de Madrid, Milão e Marselha juntam-se ao Ajax, pois podem se juntar muito bem, mas o Benfica não se vai desprender do jogador sensação do momento. E tal e qual como eu tinha dito ontem, muito provavelmente com a lesão de Di Maria, vamos ter então Aktürkoğlu no seu lugar. E vamos ter então uma frente de ataque composta por Aktürkoğlu, Sheldrup e Pavlidis na frente, pois muito provavelmente Bruno Lage vai voltar ao seu esquema habitual e também à sua tripla oficial. E sendo não pode contar com Di Maria, muito provavelmente vai ser o jogador turco a preencher a sua vaca. Agora sim, vamos então ver o último destaque dos jornais esportivos e ver o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer hoje. Bayern quer Diomande.
bávaros tentam antecipar-se pelo central do Sporting. Os alemães podem avançar já este mês, mas os leões só aceitam negociar acima dos 50 milhões de euros. Entretanto, Andrés Garcia, cada vez mais perto, mas Fresneda fica de prevenção. E há pouco não comentei aqui a situação do lateral, mas quando se começam a envolver outros clubes de outro gabarito, já sabemos que este jogador vai ficar bem mais caro. Relativamente aqui a Diomande no Bayern, não vou comentar esta situação até haver mais desenvolvimentos da notícia. Diomande no Bayern. Entretanto, aqui Portugal 30, Estados Unidos 21, no Mundial de Futebol a seleção estreia-se em grande. Já no Futebol Clube do Porto, a auditoria destapa contas do tempo de Pinto da Costa, joias, viagens de luxo, comissões e agentes e usufruto por familiares entre as conclusões. Já na Taça de Portugal, Braga 2, Lusitano de Évora 1. Os guerreiros estão de visita à luz nos quartos. E aqui está, nada de novo, as mesmas notícias recicladas de jornal para jornal, como é evidente. E agora sim, vamos então ver o último destaque do nosso Benfica. Di Maria só pensa no Barça. A lesão do argentino afasta do próximo jogo, mas há esperança para terça-feira. E seria realmente uma baixa de vulto para uma partida muito importante nas aspirações do Benfica na Liga dos Campeões. É um facto que o Barcelona é dos adversários mais complicados e que muita gente pode apontar como a derrota o cenário mais provável, mas isso não impede que o Benfica queira tentar alcançar um bom resultado. E com Di Maria em campo, estaremos sempre mais perto de o obter. Não contra o Famalicão, mas sim contra o Barcelona. Contra o Famalicão quero crer que com Aktürkoğlu, Sheldrup e Pavlidis, ou Cabral, ou Amdouni, o Benfica será capaz de poder solventar essa partida. Já sei que o carrasco do Benfica na primeira jornada foi o Famalicão, pois eu estava no estádio e vi o nosso glorioso perder por 2-0, mas acho que este Benfica, neste momento, tem que se preocupar não com o jogo de outrora, mas com os dias de hoje em dia. E ao fim e ao cabo, este Benfica é capaz de jogar melhor futebol. Já o provou frente ao Braga, já o provou frente ao Sporting. Infelizmente não tivemos uma boa exibição frente ao Farense, mas com isso não quer dizer que não possamos levantar cabeça e arrepiar caminho. É assim, está feita então a revista de Prensa Desportiva Nacional. Como é evidente, o grande destaque do dia vai para a auditoria forense no Futebol Clube do Porto, mas para nós benfiquistas vai para o bom momento de Sheldrup e ainda a lesão de Di Maria, que como é evidente condiciona as contas para a partida de amanhã, mas mais preocupante do que isso é a partida da próxima terça-feira. Mas até lá ainda temos tempo para fazer tratamento ao astro argentino. Ainda antes de terminar, quero voltar a recordar que esta noite estaremos em direto a partir das 9h30 no Bolo Centro, onde estaremos eu, o João e o Jorge a fazer o rescaldo da partida contra o Farense, dessa boa vitória, digamos assim, dessa vitória que foi bastante importante e conseguimos assim o nosso objetivo, mas que infelizmente não tivemos a melhor exibição. Falaremos das vicissitudes do jogo e faremos também a antevisão da partida com o Famalicão, que será amanhã em pleno Estádio da Luz. Por isso, esta noite, a partir das 9h30, vem bem ficar connosco no Bolo Centro. É assim, está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá, se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Não se esqueça que é no X onde estou a anunciar os convidados e os grupos do próximo Benficando Noite Dentro, que vai acontecer já neste sábado a partir da 1h30 da tarde, onde vou estar em direto com os 24 convidados durante 12 horas a debater o nosso Benfica. Por isso já sabes. Neste sábado, marca já a tua agenda, da 1h30 à 1h30, vem Benficar no terceiro anel. Tenham um bom dia e viva Benfica!